Aleluia! Glória a Jesus! Meus irmãos, a gente passa assim alguns tempos, né, sem louvar o Senhor com um hino que a gente conhece, né? E depois encontra algumas dificuldades, mas é bom sempre nós adorar o Senhor, né, irmãos? Glória a Jesus! Tudo que tem fôlego de vida, louve ao Senhor, expressão do salmista Davi, não é? Meus irmãos, eu quero convidar aqui nosso amado co-pastor, né, nosso irmão Alaor, ele estará fazendo a leitura da palavra de Deus para nós, né? E posteriormente também estará orando por nós, amém? Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Bem, irmãos, o refrão desse último hino que o pastor louvou, ele é muito interessante, né? Ele fala assim da gente contar as bênçãos e olhar quantas coisas Deus já te fez. E às vezes nós falamos só de derrotas, da dificuldade, do aperto, do que está acontecendo, e nós não falamos dos feitos de Deus, né? De tantas coisas que Ele tem feito por nós, né? E uma coisa que Deus fez é nos presentear com o privilégio de estar aqui nessa noite, né, irmãos? Às vezes nós não se damos conta disso, não valorizamos aquilo que Deus faz, né? E eu gostaria que toda a igreja se colocasse de pé, e nós vamos estar fazendo uso da palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 23 a seguir, que diz assim: o sofrimento do Messias. E diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. E olhando-nos para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado no trabalho, como um de quem os homens escondia o rosto, e era desprezado e não fizemos dele caso algum. Irmãos, eu ia continuar essa leitura, até o último versículo. Mas eu vou ficar só até aqui nesse versículo, e que diz assim: e era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores experimentado no trabalho, nos trabalhos, homem como um de quem os homens escondia o rosto, e era desprezado e não... Eu gostaria de ficar bem nesse versículo, irmãos. E era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Eu acho que isso é para a igreja de hoje. Irmãos, olhando, é muita coisa acontecendo, e nós vemos a igreja de uma maneira que nós precisamos não desprezar. Muitas das vezes, irmãos, a palavra está sendo pregada e o desprezo da palavra de Deus não está, irmãos, de acordo com aquilo que precisa. Não, aquela reverência, irmãos, aquilo que
a qual nós vemos aqui para fazer, para cultuar a Deus, e aí de repente nós saímos e parece que o culto está chato, parece que não era aquilo que eu queria ouvir, e muitas das vezes Deus está falando conosco, e nós estamos fazendo pouco caso da palavra dele. E muitos isso, irmãos, o que acontece hoje, por isso tem muitas pessoas lá fora, que outrora estava dentro da igreja, e preferiram ficar lá fora, e dizem assim, mas lá não tem nada, mas lá não acontece nada, justamente, irmãos, porque diz assim, ó, e com o rosto era desprezado, irmãos, despreza aquilo que Deus faz, aquilo que Deus dá. Irmão, não sei para onde nós estamos indo, não sei, eu fico olhando para a igreja de Deus, e eu estava pensando, pastor, que há um tempo atrás, os irmãos mais idôneos aqui, há onde lembrar, irmão Landim lá atrás, lembra, o irmão, acho que eu já vi o irmão aqui, mas há uns tempos atrás, irmãos, havia os irmãos, que o que ele trazia para a igreja, era a Bíblia, a harpa e um lenço. Não tem lenço mais, né, irmãos? Acabou. Os irmãos chegavam, irmão, colocavam o pé na igreja e começava já a chorar. Você falava que Jesus o amava, ele chorava, irmão, não precisava de muita coisa, não. Então, o que é que nós estamos fazendo hoje? Desprezando a palavra de Deus, não dando crédito naquilo que Deus está fazendo. Irmãos, nós precisamos nos rever. Precisa nos rever, irmãos. Jesus, ele disse, não é a minha palavra, é a palavra dele. Ele disse que ele vai vir buscar um povo, irmãos. Nós precisamos fazer parte desse povo. Tem muitas igrejas, mas nós precisamos fazer parte da igreja do Senhor. Senão não vai adiantar, irmãos. Senão nós estamos perdendo tempo. Se é melhor aproveitar o tempo lá fora, não perca o tempo aqui dentro da igreja. Mas ore a Deus, busca a Deus, irmãos, de coração. E não importa quem vai estar pregando. Ah, mas eu não gosto do que o irmão prega. Irmão, mas ele está pregando a palavra. É a Bíblia que ele está lendo. Se for, dá glória a Deus por isso. Não despreze, irmãos. E dizia assim, e não fizemos dele coisa alguma. Já pensou, irmãos? Isso, esse desprezar, né? Desprezando, e não fizemos dele coisa alguma. Irmão, isso nos dói no coração, né? E eu estava para fazer o uso dessa palavra, nesse texto, eu ia ler todos os versículos. Isso é o que eu estava pensando, mas de repente, eu senti de ler somente até aqui. E precisa de muita coisa. E não precisa, irmão, de muita coisa. Nós é que precisamos ter sensibilidade à palavra de Deus. Mas que Deus nos ajude, irmão. Nos ajude. Porque eu não quero ficar aqui nesse mundo. Jesus vai vir. Isso é real. É tanta coisa acontecendo. Umas coisinhas, irmão. Irmãos, está pensando que é coisa grande que vai te impedir de chegar no céu? É por causa de pouca coisa. Não é muita coisa, não. Mas que Deus nos ajude. Vamos orar ao Senhor, para que Deus nos abençoe, nos ajude. Nos guia, irmãos. Irmãos, o Espírito Santo, ele é real.
mas que o Espírito Santo de Deus, irmãos, nos ajude. Nós precisamos, irmãos, ter sensibilidade à voz do Espírito Santo. Nós precisamos ser sensível à voz dele. Às vezes o irmão vem, vai para casa do mesmo jeitinho, ou talvez vai até pior. Pastor, às vezes vai pior do que veio para a igreja. Não, está errado. Irmãos, aqueles 2 discípulos lá no caminho de Emaús, Jesus estava falando, eles não viam, mas de repente ele fala assim, por isso que quando ele falava a respeito das Escrituras, os nossos corações estavam ardendo, irmão. Isso precisa acontecer na nossa vida. Quando alguém fala da palavra de Deus, nosso coração precisa arder. Precisa arder nosso coração. Mas queremos só receber de Deus. Queremos só que Deus esteja, nós como um controle na mão, e apertando e querendo de Deus. Aí é muito fácil. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido e santo, te louvo, ó Deus, nesta noite, por esta oportunidade, ó Deus, de estar aqui na tua casa, juntamente, ó Deus, com a tua igreja, e que as tuas bênçãos, a tua misericórdia, Senhor, venha estar conosco nesta noite. Senhor, hoje é culto de Santa Ceia, já se passou um mês, ó Deus, e nós estamos aqui, justamente porque o Senhor nos permitiu a estar. O Senhor que nos ajudou, ó Deus, durante esse mês, e nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, para participar, para lembrar, ó Deus, do sacrifício que o Senhor fez por nós ali na cruz do Calvário. Na tua palavra nos fala, Senhor, que nós não fomos comprados, Senhor amado, com preço, ó Deus, de prata, de ouro, mas foi com teu precioso sangue, Senhor, de Jesus Cristo, teu Filho. Que nesta hora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço nesta hora, visita cada irmão, ó Deus, a cada irmã aqui nesta noite. Que nesta noite, ó Deus, venha ser um culto totalmente diferente. Que teu nome acima de tudo venha ser glorificado, meu Senhor amado. Ajuda-nos, ó Deus, Espírito Santo, dá-nos essa sensibilidade, Senhor, quando a tua palavra, Senhor, for pregada. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, nesta noite, a louvar o teu nome, Senhor, não da boca para fora, Senhor, mas com o nosso sentimento, com o nosso coração, com a nossa mente, ó Deus, voltada para ti, sabendo, ó Deus querido, que tudo o que acontece na nossa vida é para que o Senhor nos permitiu que acontecesse, ó Deus. Ajuda nesta hora, Senhor, dá direção nesse culto desta noite, aquele que vai louvar o teu nome, aquele que vai ministrar a tua palavra, Senhor, e quando a tua palavra for pregada, que nós possamos, ó Deus, guardar ela, guardar no nosso coração, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer na tua presença. Pai Santo, abençoa aqueles que não vão poder estar aqui, o nosso irmão Merindo, Senhor, a tua esposa, visita nesta hora, aqueles que estão enfermos, ajuda-nos, ó Deus. Pai Santo, eu te louvo e te agradeço, Senhor, certo da vitória, no nome de Jesus, amém, graças a Deus. Não despreze o Espírito Santo, irmãos. Glória a Deus. O conselho da palavra de Deus, pelo intermédio do apóstolo Paulo, é não extinguir o Espírito Santo. Abraça com ele, dá lugar ao Espírito Santo. Não despreze o Espírito Santo. Ele está aqui no nosso meio, ele está conosco, igreja. Adore o Senhor. Dê liberdade para o Espírito Santo. É Ele que nos ensina, é Ele que cuida da igreja.
Aleluia! E Ele está aqui para te abençoar. Eu sinto a presença de Deus neste lugar, nesta casa. É mais uma vez, é mais uma oportunidade que o Senhor Jesus está nos dando para nós reunirmos, para adorarmos Ele e participarmos da Santa Ceia do Senhor. Uma das coisas que o Espírito Santo agrada é liberdade, meus irmãos. Dê liberdade para o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Aleluia. Não mereço estar aqui, irmãos. Nós não merecíamos, não. Estamos aqui por causa da grande e infinita misericórdia de Deus. Ele deu a sua vida por mim e por você. Éramos perdidos, ninguém dava nada por nós, meus irmãos. Carregávamos o fardo pesado do pecado. Mas um dia, quando nós encontramos com Jesus, Ele tirou o fardo pesado. E hoje nós estamos livres do pecado, irmãos. Falhamos, mas nós temos onde recorrer. Aleluia, glória a Jesus. Oh, glória! Lembra um pouquinho de que Jesus fez por você, meu irmão, antes de você fazer uma entrega para Jesus. Lembra um pouquinho, para você ver hoje o resultado do sacrifício perfeito de Jesus no Calvário. Aleluia! Receba o renovo de Deus, receba a bênção do Senhor, aleluia. Deixa o orgulho cair por terra, deixa o eu cair por terra e abra o seu coração, deixa o Espírito Santo entrar, porque essa casa aí é do Espírito Santo, aleluia. Aleluia. Não considera o Espírito Santo como visita, meu irmão, mas considera Ele como morador desta casa. Vós sois o templo do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, louvado seja Deus. Estamos, aleluia, contemplando tudo que estamos vendo neste mundo de perversidade, de amargura. Somente, aleluia, uma esperança. Qual é a nossa esperança? Qual é a tua esperança? Aleluia. Qual é a sua esperança, meu querido irmão? Somente Ele. Somente Jesus. Eu quero só mostrar para os irmãos aqui. Em Números capítulo 14, versículo 24, diz assim: porém o meu servo Caleb, nele houve outro espírito, e perseverou, aleluia, em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, perseverou em seguir. Perseverar é continuar, não é desistir por nada. Eu vejo muita gente dar a oportunidade de vir aqui, eu posso todas as coisas, aquele que me fortalece. Qualquer coisinha não vou mais no culto. Mas olha a Bíblia Sagrada, irmão. Quem falou isso aí? O apóstolo Paulo, um homem que foi preso, espancado, sofreu. Aleluia. Ele podia falar. Certo? Porque o texto sem contexto é pretexto. Certo? Se nós olhar, aleluia, quando ele diz, posso todas as coisas daquele que me fortalece, ele podia falar porque o que ele sofreu, aleluia, mas hoje nós temos visto, pessoas vêm aqui na frente, posso todas as coisas. Meu irmão, olha a Bíblia Sagrada, vê se você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Paulo podia dizer, homem, aleluia, foi preso, espancado, massacrado, mas ele podia dizer, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Aleluia. Então, nós estamos, aleluia, sofrendo. A única coisa que eu posso dizer para os irmãos é que eu não esqueço da madrugada com Deus. Nunca.
Eu passo na tua casa, 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 eu passo na tua casa pela madrugada. Amém? Pelas irmãs, eu passo pela madrugada, eu passo na casa dessa igreja. Aleluia. Isso, Deus me deu esse compromisso de nunca, aleluia, deixar de fazer isso. Pela madrugada. Eu aprendi. Aleluia. Glória a Jesus. Um dia eu estava num culto. Aleluia, Assembleia de Deus. E vi lá. E Lamentações. Põe a tua boca no pó. Talvez haja esperança. Põe a tua boca no pó. Talvez haja esperança. Aleluia. Eu posso dizer isso, irmãos, que aconteceu comigo. A minha filha tinha um problema sério, era nenenzinho. Aleluia. Glória a Deus. E a minha esposa levantava muitas vezes à noite para trocar e falou que ela tinha um desvio no canal da urina, que ela precisava fazer uma cirurgia, mas era uma criança, menina de colo, mamando. Aleluia. Um dia eu olhei o sofrimento da minha esposa. Levantava, trocava, daí um pouco ela levantava outra vez, trocava ela outra vez. Aleluia. E eu levantei, o Espírito Santo, aleluia, me tocou para levantar. Levantei, estava caindo geada. E eu olhei numa coberta, fui no sofá, dobrei o joelho, enrolado numa coberta, para orar. E o Espírito Santo falou para mim, aqui não, lá fora. Lá fora. Na frente da casa tinha um canteiro com as flores. Eu joguei aquela coberta, naquele gelo, fui lá, pus a boca no pó e pedi a Jesus, aleluia, que tirasse aquilo da minha filha, que ela fosse abençoada. Boca no pó, aleluia, boca no pó, e pedi a Deus. A partir daquele dia, nunca mais ela teve problema. Aleluia. Porque Ele é o Senhor da nossa vida. Ele, aleluia, o Espírito Santo, aleluia, me tocou para sair lá fora e colocar a boca no pó. Porque a Bíblia diz lá, põe a boca no pó, talvez haja esperança. E eu fiz, e o Senhor, aleluia, abençoou minha filha, e ela nunca mais teve problema. Amém, querido? Louvado seja Deus. Então, quero agradecer aos irmãos. Vou lá ir. Eu não sou pregador. Eu sou um pobre coitado, criado lá no mato. Lá no meio dos bichos. Pilmon Ronivaldo. Fui criado lá no meio do mato, dos bichos, sem conhecer cidade. Eu fui conhecer cidade, era homem já, formado. Não conhecia. Via lá no meio do mato, dos bichos. Mas Deus me chamou. Aleluia. Aleluia. Eu quero dizer para os irmãos, aleluia, que eu era sorteiro, morava em São José do Rio Preto. Morava numa pensão e eles mexiam com esse negócio de despachar essas coisas do demônio. E me chamou, vamos com a gente. Eu nunca tinha visto uma Bíblia, eu nunca tinha visto Bíblia, nunca tinha pegado Bíblia. Nunca tinha visto Bíblia. Não, vamos conosco. Fui, cheguei lá, um salão enorme, tinha uns 500 carros lá. Não conhecia Deus. Mas Deus me conhecia, aleluia. Deus me conhecia, eu não conhecia Deus. Eu provo que a Bíblia Sagrada, quando, aleluia, lá no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 45,
quando Filipe chamou Natanael, falou: achamos aquele que escreveu Moisés e os profetas. Quem? Jesus de Nazaré. Falou: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe falou: vem e vê. Natanael seguiu. Quando ele foi chegando, Jesus falou assim: eis um israelita sem dolo. De onde tu me conheces? Antes que Filipe te chamou, eu te vi debaixo da figueira. Tu és o Filho de Deus, tu é o Rei de Israel. Então, querido, naquele salão do demônio, do diabo, eu sentei na porta. Estou lá, apagaram as luzes, aquela escuridão, porque o diabo é só treva. Nós somos na luz, porque Jesus é luz. Sentei na porta e estava lá esperando. Eu não entendia de nada, não sabia de nada, não conhecia a Bíblia. Aí chegou um moço e falou assim, o chefe falou assim: o senhor pode sair, porque o Espírito não abaixa aqui, se o senhor ficar aqui dentro. O senhor pode sair, porque ele falou, senão ele vai dispensar o povo com o senhor aqui dentro, o Espírito não desce. Oh, aleluia. Morra de volta. Aleluia. O Espírito não vai descer. Você pode sair? Posso sair. Vamos embora. Aí fizeram a lambança deles lá. Então, querido. Aleluia. Eu não conhecia Deus, mas Deus me conhecia. Amém? E eu não conhecia, mas Jesus conhecia a mim. Deus me conhecia. E uma vez eu estava num congresso, e um pastor lá do Rio de Janeiro, era pai de santo, e ele se converteu, e eu fui conversando com ele, e falou assim: rapaz, Deus, aleluia, já tinha uma promessa na tua vida, Deus já te conhecia, por isso, aleluia, que você deve pôr em prática aquilo. E o tempo passou. Sabe quem me ganhou para Jesus? Sabe? Hã? A minha esposa ganhou eu para Jesus. Ela ia para o culto, eu não ia de jeito nenhum. E ela ia, orava e pedia a Deus. Até que Deus tocou no meu coração e eu fui. Aleluia. Então eu quero dizer para os irmãos que a palavra de Deus, o apóstolo Pedro escreveu lá: irmãs, aleluia, irmãs, aleluia. Pedro escreveu lá, aleluia, que se o marido seu não é crente, não crê nesta palavra, ganha sem palavra. Mas como sem palavra? No testemunho. Está escrito, carta do apóstolo Pedro, ganha sem palavra, no testemunho. Eu tenho, aleluia, uma irmã que o marido era um bêbado. Ele chegava de madrugada, fazia ela levantar, fazia comida com uma troça daqueles diabólicos, tudo lá, fazia ela levantar. E ela levantava, chorava, pedia a Deus: Deus, salva meu marido. E ele, um dia ele estava lá na reunião lá do diabo lá, e o Espírito Santo tocou no coração, a oração daquela mulher, humilde, sem falar nada. Ela levantava, fazia o que ele mandava, tá. E ela estava lá. Aleluia. O Espírito Santo tocou naquele coração. Ele falou assim: estou indo embora. Estou indo embora. Mas o que aconteceu? Estou indo embora. A partir de hoje vocês não me vêem mais aqui. Foi para a igreja e aceitou Jesus como Salvador. Às vezes você está desanimado. Irmã, você está desanimado porque o marido não quer saber de Jesus. Ganha ele sem palavra. No teu testemunho. Não briga, não questiona. Aleluia. Eu, como policial militar, atendi uma ocorrência um dia, a mulher brigando com o marido, eu cheguei a atender a ocorrência. Veja bem o que é a palavra de Deus. E eu conversando com ela e falando para ela. Ela falou assim: não, porque eu não sei, ele tem outra mulher, não sei o que tem. Eu falei: e você está entregando seu marido para outra. O quê? Está entregando, porque ele chega aqui, o diabo tem duas facetas. O diabo tem duas faces. Ele chega aqui e você briga. Ele chega lá, ela agrada. O diabo usa ela, a outra para agradar e você para questionar e brigar. Então,
Por isso que eu digo, e eu falei para aquela mulher, falei, ó, você está perdendo seu marido para outra, porque ele chega em casa, você briga. Ele chega lá, a outra agrada. Então você está entregando. Que isso, falei, você está entregando. Vai orar e pedir a Deus. Aleluia. Então, meu querido, aleluia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude nesta batalha. A luta é grande. A jornada é grande. Aleluia. Elias, Deus falou, a jornada é grande, mas você vai. A jornada é grande, meu irmão. Mas você tem que ir. Aleluia. Porque aquele que perseverar até o fim, será salvo. Perseverar é continuar, não é desistir. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Estamos felizes nessa noite, porque o Senhor tem falado conosco, através do nosso amado irmão co-pastor Alaor, uma palavra de Deus no começo do culto. Com o nosso pastor também, que Deus deu uma palavra ao coração dele, e falou aos nossos corações também nessa noite. Nosso Landim também, vaso do Senhor, que falou algo da parte de Deus. E é assim, irmãos, Deus tem as suas maneiras de trabalhar, de agir. É por isso que nessa noite eu não quero muito ater no que Deus tem a falar através de mim, mas serão poucas palavras, mas objetivas, porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra que edifica, a palavra que fortalece, a palavra que sustenta, a palavra que renova, a palavra que restaura, a palavra que dá vida, e vida com abundância. A palavra que dá vida e vida com abundância. Por isso que eu quero que você abra a Bíblia aqui em São João, capítulo 15, e o versículo de número 13. Eu quero deixar esse versículo para a meditação da igreja com um tema que veio ao meu coração. São João, capítulo 15, versículo 13, que diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Lendo esta palavra, me veio ao meu coração o seguinte tema: um ato de amor. Isso proveniente de Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor, refletiu na humanidade perdida. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Separado estava a humanidade de Deus. Separado estava o mundo de Deus. Separado estava o homem de Deus. Afastado por causa do pecado. Afastado por causa da desobediência. Afastado por causa da corrupção e a entrega à imoralidade do mundo. Longe de Deus, longe da paz, longe da verdadeira alegria. Dispensado da comunhão do eterno, dispensado da comunhão do divino, do Senhor Todo-Poderoso. Estavam todos condenados, todos condenados. Mas aí de repente, meu Deus, de repente um ato de amor. Enquanto todos perdidos, enquanto todos condenados, caminhando para a eterna destruição, manifestou-se. Aleluia.
da parte de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, um ato de amor. Um ato de amor por aqueles que estavam todos perdidos. Um ato de amor por aqueles que estavam todos condenados, separados. Deus olha do céu para a terra. Aleluia, não havia solução, não havia saída. Mas quando de repente um ato de amor, o próprio Filho do Deus vivo se coloca diante de Deus Pai e diz: eis-me aqui. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eis-me aqui. Estão todos condenados, mas eu me coloco na posição de único filho teu. Aleluia, a ser enviado a esta humanidade perdida. Aleluia, para dar jeito àquilo que não tem mais jeito. Para arrumar aquilo que está desarrumado. Para estabelecer aquilo que estava perdido, condenado. Para trazer de volta a esperança àqueles que estavam perdidos. Jesus se coloca na posição: eis-me aqui, envia-me. Envia-me. E veio este ato de amor da parte de Deus. São João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que ato de amor tão lindo é este? Que ato de amor tão perfeito é esse? Que ato de amor tão justo é esse? De um ser que fez os céus e a terra e tudo quanto há, olhar para uma humanidade perdida e doar para esta humanidade o seu único filho. O seu único filho. Alamai xarabacanta alabás. O propósito divino cumpriu. A vontade de Deus cumpriu. E Jesus veio a este mundo. Resumindo, morreu. Ao terceiro dia ressuscitou. Hoje ele está sentado à direita de Deus e intercede por nós. O porquê que eu estou resumindo é para mostrar para mim e para você que este ato de amor da parte de Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, é necessário, é preciso passar e refletir na minha vida, na sua vida, para com aqueles que precisam de Deus. Este amor precisa coexistir, persistir e existir na minha vida e na sua vida. Precisamos nos encher do amor de Deus. Precisamos nos encher do amor de Deus. Eu não tenho nessa noite, você não tem nessa noite, aleluia, os pastores aqui, os irmãos que estão ali no conjunto, você que está sentado, nenhum de nós nessa noite temos exclusividade diante de Deus. Todos somos um perante Ele. Meu Deus. Todos somos um perante Ele. Ele provou este amor, Ele provou esta graça, Ele provou esta virtude, mostrando para mim e para você, que todos nós que estão assentados aqui no púlpito, que estão assentados aí, somos importantes para Deus. Temos valor para Deus. Somos reservados para a glória de Deus. Você é uma pedra preciosa aos olhos de Deus.
Você é uma pedra que está sendo trabalhada na mão de Deus. Labachuri anda labarra. Se você abrir o seu coração e entender nessa noite que Deus está falando contigo, que Deus está falando na tua alma, no teu coração, que você é uma pedra preciosa que Ele pegou na mão dele e Ele está trabalhando nesta pedra. Ele está lapidando esta pedra, Ele está moldando esta pedra, para que essa pedra possa brilhar, meu Deus. Essa pedra possa brilhar, aonde ela colocar as plantas dos pés dela, ela vai fazer a diferença. Alabachuri andalabá. Deus tomou a boca do nosso co-pastor Alaor e trouxe uma palavra no começo de repreensão, mostrando para nós, igreja, que nós não podemos perder a nossa referência. E a referência de Deus na minha vida e na sua vida vem através do amor. Eu preciso ser moldado pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela virtude de Deus. Aleluia, eu estava a pensar no meu coração, passamos a semana inteira trabalhando, labutando, fazendo as coisas, mas chegou na casa de Deus, chegou na presença de Deus, chegou diante do altar de Deus, é momento de adoração. É momento de glória, é momento de aleluia, é momento de louvor. É a presença de Deus neste lugar. Lamai, xaramai. A igreja precisa ser lapidada, ser trabalhada, é uma pedra preciosa aos olhos de Deus. Ninguém aqui é desprezado, ninguém aqui é lançado fora, ninguém aqui é deixado de lado. Deus tem um cuidado de cada um de vocês aqui nessa noite. Alabá, xuribianda, alabá. Cada um com o seu defeito, cada um com a sua limitação, cada um com as suas falhas, mas é precioso. Mas é precioso. Mas é precioso. Alamai, xarabacanta, alabá. Você é precioso aos olhos de Deus. Você é pedra preciosa aos olhos de Deus. E Deus está cuidando de você. Deus está zelando por você. Alabachuri andalabás. Olha para mim. Pode o mundo virar as costas para você. Calamachuri manamá. Pode as pessoas virar a cara para você e agir com você porque você é cristão, porque você serve a Deus, aleluia, e menosprezar você. Mas eu quero te dizer nessa noite, você é precioso, você é preciosa aos olhos de Deus. Você está sendo trabalhado, lapidado, as coisas estão acontecendo. E não é do seu jeito, não é da sua maneira, mas é do jeito de Deus, da maneira de Deus. Olha aqui que Deus está falando. Às vezes dói. Às vezes sangra. Às vezes machuca. Alabachurianda, alabá. Mas é necessário acontecer. É necessário você passar pelo estreito. É necessário para você passar pelo amargo, pela dor, pela dificuldade, pela adversidade. Para que quando, meu Deus, você alcançar o que Deus tem para a sua vida, Narabá, Surieba, você vai valorizar, você vai agradecer, decanta labaxé. Sabe por quê, meu jovem? Você ainda não alcançou aquela bênção. Rebeca ainda não chegou na sua vida. Algo ainda não aconteceu. É porque Deus tem o melhor para a tua vida. Ainda não aconteceu porque não é a hora. Ainda não aconteceu porque não é o momento.
Aquela porta, meu irmão, ainda não se abriu, mas vai se abrir. Aquela bênção ainda não chegou, mas vai chegar. Aquele algo não aconteceu, mas vai acontecer. Labachei manamassuri andalabá. Porque tudo que vem de Deus, olha aqui, tudo que vem de Deus não é com facilidade não. Porque tudo que vem fácil, vai fácil. E as pessoas não valorizam. Calabachuri andalamai. Mas tudo que vem com dificuldade, com aperto, a pessoa dá valor. Então você está lutando com choro, com lágrima, clamando: Senhor, eu preciso que isso aconteça, aquilo aconteça. Vai acontecer. Mas quando acontecer, aí você olha para Deus: meu Deus, mas eu tive que passar por isso? Você teve que passar por isso. Aleluia! Porque depois que você tomou posse da bênção, você dá valor, falou: eu recebi isso aqui, mas suei por isso aqui, aleluia, derramou sangue por isso aqui, derramei lágrima por isso aqui, mas eu alcancei. Aí você dá valor, você levanta para o céu e fala: meu Deus, eu te agradeço, eu te agradeço. Um ato de amor, e esse ato de amor, para terminar, completou o que você tem nessa noite: a salvação. A salvação que você alcançou, que você conquistou, custou muito caro. Custou muito caro. Foi o sangue de Jesus vertido ali na cruz do Calvário. E isso aí ninguém pode tirar de você. Aleluia. Isso aí ninguém pode tirar de você. Você pode perder tudo. Você pode perder tudo. Mas se você tem a presença, meu Deus. Se você tem a presença, se você tem a presença de Deus na sua vida, vale mais do que tudo que você já alcançou até hoje. O que você alcançou materialmente até hoje é trapo, é rapina. Vai acabar e vai terminar aqui. Mas o bem precioso que você alcançou da parte de Deus é eterno. A habitação que você está preparado para mim e para você é eterno. E ninguém tira isso de nós. Ninguém tira isso de nós. Alabás. O bem precioso de Deus na minha vida, a salvação, eu não troco por nada. Eu não troco por nada. Eu não troco por nada, porque custou o sangue de Jesus. Meu Deus, a tua palavra foi pregada. Agora vamos entrar, Senhor, no ato da Santa Ceia, dessa comunhão gloriosa. Tu és o bem maior na minha vida, na vida do teu filho, da tua filha. E somos agradecidos por esse bem maior, ó Pai, que da tua parte veio para nós. Sabemos que somos pedras preciosas perante ti. E o Senhor está trabalhando na minha vida, na vida do teu filho e da tua filha. Meu Deus, faça a tua vontade. Meu Deus, faça do seu jeito, da sua maneira. Concretiza na minha vida, na nossa vida, o teu querer. A tua igreja está aí. O teu povo está aí. Te ama, Jesus. Te louva, Jesus. Te adora porque o Senhor é bom. Te adora porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é glorioso. E te agradece por estar aqui, para participar dessa comunhão no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, na epístola de 1 Coríntios, capítulo 11, os versículos 23 ao 28, está escrito assim:
Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Estou feliz. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero agradecer pelos anos que nós temos tido aqui. Agradeço a Deus pelo que Deus tem feito por nós. E ter dado para nós esse grande privilégio. Nós estarmos aqui, meus irmãos. Nesse ato tão maravilhoso, tão importante. Glória a Deus, aleluia! Oh glória! A comunhão, irmãos, é tudo para o cristão. Comunhão é vitória para a família. Aleluia, glória a Jesus. Então eu quero louvar a Deus. E nós vamos participar. Nosso amado pastor estará abençoando este grupo. Se nós formos, irmãos, analisar um pouquinho do processo desse pão, onde passou, nós vamos compreender um pouquinho mais, irmãos, o que Jesus fez por nós. O segredo está aí. Certo? Se nós compreendermos. E eu creio, irmãos, que Jesus ele foi muito feliz, continua sendo feliz, por trazer para nós hoje, né, esses dois elementos. Primeiramente o pão, a graça, né? Posteriormente o vinho, que representa o sangue do Senhor, vertido na cruz do Senhor. E vamos colocar de pé, irmão. Oh, glória! Senhor nosso Deus e nosso Pai, Jesus querido e santo, neste momento, Senhor, o ato, Senhor amado, da santa ceia do Senhor, que o Senhor tem preparado, Senhor, para nós. Podemos participar, ó Deus, com alegria, Senhor, na nossa alma. Ó Deus Santo, com saúde, com vida, Senhor. Estamos aqui nessa noite alegres, ó Deus, de poder estar aqui, Senhor, nesta mesa, Jesus querido. E abençoe. Abençoe nesta hora, Senhor, Meu a Deus, todos os irmãos, das irmãs, ó Deus, que irão participar em memória, Senhor, lembrando, ó Deus Santo, do sacrifício que o Senhor fez por nós ali na cruz do Calvário. Quando o Senhor, ó Deus, pagou a nossa dívida, Senhor, porque nós não éramos, ó Deus, merecedor, ó Deus, de tanta misericórdia, mas o Senhor olhou para nós, ó Deus, e nesta noite nós estamos aqui, ó Deus, para participar, ó Deus, desta mesa, deste ato, Senhor, maravilhoso, Senhor, que é a Santa Ceia. Abençoa nesta hora, Senhor, nos dá saúde, Senhor, em Glória nome a de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. E tendo dado graça a partir de
Senhor Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus Santo, Aleluia. e de misericórdia, Senhor. Oh, glória! Nesse momento, ó Deus, nós oramos juntamente, Senhor, com a tua igreja, Senhor. A cada irmão, ó Deus, nesta hora. Abençoando, Senhor. Maravilha, Pai! Aquilo, ó Deus, que o Senhor já tem abençoado, Pai, nesta noite. Ó Deus, estenda as tuas mãos, Senhor amado, nesta hora. Juntamente com a tua igreja, Senhor, com fé. Ó Deus, com misericórdia, Senhor, para conosco. E nós abençoamos nesta hora, Senhor, esse cálice. Símbolo, Senhor, do teu sangue, derramado, Senhor, ali na cruz do Calvário, para nos dar vida, nos dar saúde espiritual, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: isto é o meu sangue que é derramado por vós. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Senhor nosso Deus, Pai de toda glória, nós te agradecemos, ó Deus, por essa santa ceia em qual participamos. Ó Deus, e aproveitando também esta oração de agradecimento, envia o teu anjo, Senhor, para ir conosco até o nosso lar. Ó Deus, nos livrando de todo mal e nos dando vitória. Pai, a tua igreja que seja protegida pelos céus, em nome de Jesus.